Me lembro quando recebi a carta do Real Madrid. A rasguei antes de abrir. Isso aconteceu na manhã da final da Copa de 2014, exatamente às 11 horas. Eu estava sentado na cama na hora de receber uma infiltração nas pernas. Tinha fissurado um músculo nas quartas de final, mas com a ajuda dos anti-inflamatórios, já poderia correr sem sentir dor. Disse aos médicos exatamente essas palavras: se romper, me deixe jogar mesmo que rompido. Não me importa, só quero estar em campo para jogar. E ali estava eu, colocando gelo na perna, quando o médico Daniel Martinez entrou no meu quarto com um papel nas mãos e me disse: Ángel, olha, esse papel veio do Real Madrid. Como? O que você tá falando? E ele disse: bom, eles dizem que você não tem condições de jogo e estão nos forçando que não te deixemos jogar hoje. Imediatamente entendi o que estava acontecendo. Todos já sabiam dos rumores de que o Real Madrid queria comprar o James Rodrigues depois da Copa. E eu sabia que queriam me vender para dar lugar a ele no elenco. Assim, claro que não queria que seu jogador se machucasse antes de vendê-lo. Essa sensibilidade mesmo. Esse é o negócio do futebol que a gente nem sempre vê. Pedi pro Daniel que me desse a carta. Nem sequer abri. Somente piquei em pedacinhos e lhe disse: joga fora. O único que decide aqui sou eu. Eu não tinha dormido muito na noite anterior ao jogo. Em partes, porque os torcedores brasileiros ficaram soltando os fogos de artifício toda a madrugada. Mas mesmo que tivesse total silêncio, creio igualmente que não conseguiria dormir. É impossível explicar a sensação que senti antes da final da Copa do Mundo. Quando tudo que já tivesse sonhado passasse diante dos meus olhos. Sinceramente, queria jogar esse dia. Inclusive se a minha carreira acabasse ali. Mesmo assim, não queria deixar as coisas mais difíceis para a Argentina. Assim que acordei, fui falar com o nosso técnico, o Sabella. A gente tinha uma relação muito próxima, e se eu dissesse que queria jogar de qualquer jeito, ele se sentiria pressionado a me colocar em campo. Então, ele disse honestamente, com a mão no coração, que ele colocasse o jogador que ele sentia que teria que escalar. Se sou eu, sou eu. Se é outro, então será o outro. Eu só quero ganhar a Copa. Se me chama, vou jogar até que eu morra. Eu lhe disse. Então, eu caí no choro. Não consegui evitar. Era um momento muito importante. Normal. Quando tivemos a preleção antes do jogo, Sabella disse que o Enzo Pérez seria o titular, porque ele estava 100% fisicamente. E bom, joga ele. Pra mim tudo bem. Igualmente, tomei a infiltração antes do jogo e outra durante o segundo tempo. Assim, eu poderia estar preparado para jogar, se eu tivesse a chance de entrar em campo. Mas o chamado nunca chegou. Perdemos a Copa. E foi o dia mais difícil da minha vida. Depois do jogo, a mídia começou a atacar o Sabella por não ter me escalado. Mas o que estou dizendo é a mais pura verdade. O que sempre faz minha mente girar é o momento em que eu vou até o Sabella e caio em prantos. Sempre vão me perguntar se ele pensou que eu chorei porque estava nervoso. E na verdade, não tinha nada a ver com estar nervoso. Eu estava somente muito empolgado com tudo que estava acontecendo. A gente estava muito perto de alcançar o sonho impossível. As paredes da nossa casa eram supostamente brancas, mas nunca me lembro delas como brancas. No começo, eram cinzas. Depois, ficaram pretas, pelo pó do carvão. Meu pai trabalhava com carvão, mas não daqueles que trabalhavam em uma mina. Alguma vez você viu como se faz carvão? Os sacos que você compra em qualquer mercado para fazer churrasco vêm de algum lugar. E a verdade é que a mineração de carvão é um trabalho muito sujo. Meu velho costumava trabalhar abaixo de um telhado de metal no quintal de casa. E então, ele tinha que colocar todos os pedaços de carvão nos sacos para vendê-los no mercado. E ele tinha seus ajudantes. Antes de ir para a escola, eu e a minha irmã ajudávamos meu pai. Eu tinha 9 ou 10 anos na época. Então, quando chegava o caminhão para buscar o carvão, a gente tinha que passar pela sala e pela porta da frente de casa para carregar. Então, toda a casa estava totalmente preta. Mas com isso, a gente comia. E dessa forma meu pai nos salvou que nos tirassem de casa. Durante um tempo, quando eu era um bebê, meus pais tinham uma vida razoavelmente boa. Mas depois, meu pai tratou de fazer uma boa ação para um cara e isso mudou toda a nossa vida. Um amigo pediu que ele fosse fiador de uma casa. E meu pai confiou nele. Mas o desgraçado parou de pagar de um dia para o outro e desapareceu. Então, o banco foi direto até meu pai, o fiador, que ficou atolado tendo que pagar 2 casas e ainda alimentar nossa família. Seu primeiro negócio não foi o carvão. Ele tratou de transformar a parte da frente da nossa casa em um pequeno negócio. Comprava tonéis de lavanda, cloro, detergentes e todas essas coisas de limpeza e os dividia em garrafas e vendia no nosso quintal. Se vivesse em nosso bairro, não precisava ir ao mercado para comprar uma garrafa de Cif. Isso era muito caro. Então, vinha até os de Maria e minha mãe te vendia um pote por um preço muito mais em conta. Tudo ia bem até que um dia, o menino, estragou tudo e por pouco não se matou. É verdade, quando criança eu era um baita filho da puta. Não é verdade que eu era maldoso, só tinha energia demais, era hiperativo. Um dia, minha mãe estava trabalhando no nosso negócio e eu estava brincando no andador. O portão de casa estava aberto para que os clientes pudessem entrar. Minha mãe se distraiu e eu comecei a andar, segui andando e fui até o meio da rua.
e minha mãe correu feito louca pra me salvar de ser atropelado por um carro. Da maneira que ela conta essa história, foi bem perigoso. Esse foi o último dia do negócio de limpeza dos Di Maria. Minha mãe disse pro meu pai que era muito perigoso, então teríamos que procurar outra coisa. Aí foi quando meu pai escutou que tinha uma pessoa que trazia os barris de carvão de Santiago del Estero. Mas o engraçado é que a gente não tinha dinheiro para começar a vender o carvão. Meu velho teve que convencer essa pessoa que ela mandasse os primeiros carregamentos e assim que vendesse, começava a pagar. Assim, quando minha irmã pedia algum doce ou qualquer coisa, meu pai dizia: "Eu tô pagando 2 casas e ainda um caminhão cheio de carvão." Me lembro que um dia estava sacando o carvão com meu pai e fazia muito frio e chovia. Estávamos embaixo do telhado. Era horrível ficar ali. Depois de um tempo, eu ia pra escola, onde era mais quente. Mas meu pai continuava ensacando o dia inteiro, sem pausas. Porque se ele não vendesse o carvão naquele dia, a gente não teria o que comer. Simples assim. E eu pensei, realmente prometi naquele dia. Vai chegar um momento em que eu vou mudar tudo isso pra melhor. Por isso, devo tudo ao futebol. Às vezes, ser um FDP tem seus benefícios. Eu comecei no futebol muito cedo, porque minha mãe estava ficando louca. Ela tinha me levado ao pediatra quando eu tinha uns 4 anos e disse: "Doutor, ele não para de correr nem um segundo. O que é que eu faço?" E o médico, como um bom argentino, lhe disse: "Coloca ele para jogar futebol." E assim, comecei a minha história no futebol. Estava obcecado, era a única coisa que fazia. Jogava tanto futebol que a cada 2 meses minhas chuteiras rasgavam. E minha mãe as colava com cola de sapateiro, porque não tínhamos dinheiro para comprar novas. Quando eu tinha 7 anos, eu já devia ser bem bom, porque depois de fazer 64 gols pelo time do meu bairro, minha mãe veio e me disse: "O pessoal da rádio quer falar com você." Fomos até a rádio para que me entrevistassem, mas eu era tão tímido que apenas falei sim para tudo. Nesse ano, meu pai recebeu um telefonema do treinador do Rosário Central. Lhe disse que queria me ver jogar por eles. A verdade é que foi uma situação muito engraçada, porque meu pai sempre foi fanático pelo Newell's Old Boys, e minha mãe é muito fanática pelo Rosário Central. Se você não é de Rosário, não vai entender nunca a paixão e a rivalidade que existe. É vida ou morte. Cada vez que se joga o clássico, meus velhos gritavam feito loucos, esvaziavam os pulmões a cada gol e o que ganhava ficava um mês inteiro tirando o sarro do outro. Assim, logo dá pra imaginar o quão emocionada estava minha mãe quando me ligaram do Central. Meu pai duvidava. "Não sei, é meio longe, 9 quilômetros e a gente não tem carro. Como vamos levá-la até lá?" E minha mãe: "Não se preocupe, eu levo ele, não tem problema nenhum." E aí é quando nasceu a Graciela. Graciela era uma bicicleta amarela, oxidada, que minha mãe me levava todos os dias para os treinos. Tinha um cano na frente e um espaço para levar num banquinho de trás. Mas tinha um problema, porque minha irmã também tinha que vir com a gente. Então, meu pai, com uma serra, cortou um pedaço da cesta da frente da bicicleta e ali sentava a minha irmã. Agora imaginem isso, uma mulher andando de bicicleta por toda Rosário, com um menino atrás e uma bebê na frente, com uma mochila de futebol, com as minhas chuteiras e algo para comer. Na subida, na descida, passando pelos bairros perigosos, embaixo de chuva, à noite, no frio, não importava. Minha mãe seguia pedalando. A Graciela nos levava aonde precisávamos ir. A verdade é que minha época no Central não foi fácil. Acredito que se não fosse por minha mãe, eu teria deixado o futebol. Não uma vez, nem 2. Quando eu tinha 15 anos, eu ainda era pequeno e tinha um técnico que era bem doido. Ele gostava de jogadores muito físicos e agressivos, e esse não era muito meu estilo, sabe? Um dia, não pulei depois de um escanteio e quando terminou o treino, ele juntou todo mundo do time, olhou pra mim e disse: "Você é um cagão, um desastre, nunca vai ser nada, vai ser um fracassado." Aquilo me destruiu. Antes mesmo que terminasse de falar, eu já tava chorando na frente de todos os meus companheiros, e quando acabou, saí do campo correndo. Quando cheguei em casa, fui direto pro meu quarto pra chorar sozinho. Minha mãe percebeu que tinha acontecido algo, porque cada vez que eu voltava de um treino, a primeira coisa que fazia era deixar as coisas em casa e ir pra rua pra jogar mais futebol. Ela entrou no meu quarto e perguntou o que tinha acontecido. Fiquei com um pouco de medo de contar toda a verdade, porque me preocupava que ela pegasse a bicicleta e fosse até o clube pra brigar com o técnico. Ela era uma pessoa muito tranquila, mas se fizesse algo a um dos seus filhos, cara, comece a correr. Então, disse a ela que tinha me metido numa briga, mas ela percebeu que era mentira. Assim, ela fez o que todas as mães do mundo fazem nessa situação. Ligou para a mãe de um companheiro para saber o que tinha acontecido. Quando voltou ao meu quarto, eu continuava chorando e disse que ia parar de jogar. No dia seguinte, não queria sair de casa, não queria ir para a escola. Eu me sentia humilhado. Mas minha mãe sentou na minha cama e me disse: "Vai voltar sim, Ángel. Vai voltar lá hoje. E vai mostrar para ele o que ele merece." Fui ao treino e aí aconteceu algo incrível. Para começar, nenhum dos meninos me zoou. Ao contrário, eles me ajudaram. Em cada bola que vinha pelo alto, os defensores me deixavam ganhar de cabeça.
quase que se assegurando que eu me sentisse seguro. Isso que o futebol sempre é competitivo, especialmente na América do Sul. Cada um que joga está tentando ter uma vida melhor, mas sempre vou me lembrar desse dia, porque meus companheiros viram que eu estava sofrendo e me ajudaram. Eu era muito pequeno e fraco. Aos 16, não tinha me promovido para a categoria principal e meu pai começou a se preocupar. Uma noite, estávamos sentados na cozinha e ele me disse: "Você tem 3 opções. Pode trabalhar comigo, pode terminar a escola ou pode tentar mais um ano no futebol. Mas se isso não funcionar, terá que vir trabalhar comigo." Eu não disse nada. Era uma situação complicada, porque a gente precisava de dinheiro. Mas na hora minha mãe se levantou e disse: "Mais um ano de futebol." Isso foi em janeiro. Em dezembro desse mesmo ano, no último mês do prazo que o meu pai me deu, eu estreiei na primeira divisão com o Rosário Central. Desde esse dia, começou minha vida esportiva. Mas na verdade, a luta tinha começado muito antes. Começou com a minha mãe colando minhas chuteiras para poder seguir usando e pedalando a Graciela debaixo de chuva. Mesmo quando fiz minha estreia profissional na Argentina, ainda era uma luta. Eu acho que as pessoas que não são da América do Sul não conseguem entender bem como é. É necessário viver certas coisas para acreditar nelas. Nunca me esquecerei quando jogamos uma partida de Libertadores na Colômbia contra o Nacional de Medellín. O avião não é o mesmo quando se está na Premier League ou na La Liga. Nem sequer é o mesmo de quando joga em Buenos Aires. Naquela época, Rosário não tinha aeroporto internacional. Era um pequeno aeroporto e o primeiro avião que saiu aquele dia era o do meu voo. Não se fazia perguntas. Assim que nos apresentamos para ir à Colômbia, e na pista tinha um daqueles grandes aviões de carga. Bem, era o nosso avião, um Hércules. Baixam a rampa do avião e começam a colocar colchões lá dentro. A gente se olha uns pros outros, se perguntando: o quê? E quando vamos entrar no avião, os da manutenção nos dizem: "Meninos, vocês vão atrás, com os colchões, e usem esses protetores auriculares." Nos deram esses protetores para que não ficássemos surdos com o barulho do avião. Tinha alguns assentos e uns colchões, pra gente se sentar. Por 8 horas, pra jogar Libertadores. Eles fecharam a porta do avião e tudo ficou preto. E lá estávamos nós, sentados nos colchões, com essas merdas no ouvido. Logo depois de decolar, um parceiro gritou: "Ninguém toca nesse botão vermelho. Se essa porta abrir, estamos todos na merda." Incrível. Se eu não tivesse vivido, seria difícil de acreditar. Mas meus companheiros são testemunhas. Aconteceu de verdade. Essa foi a nossa versão de um voo privado, um Hércules. Mesmo que não acreditem, essa lembrança me dá um pouco de alegria. Quando se trata de vencer no futebol argentino, tem que fazer o que for necessário. E esse foi o avião que apareceu nesse dia. Você sobe sem fazer perguntas. Depois, se te chega a oportunidade, você pega o avião com um bilhete só de ida. Pra mim, essa oportunidade foi com o Benfica. Hoje, muitos olham a minha carreira e dizem: "Uou, foi pro Benfica, pro Real Madrid, pro Manchester United e agora tá no PSG? Incrível!" E parece fácil, mas não tem ideia do que se passou antes disso. Quando cheguei no Benfica, eu mal joguei por 2 temporadas. Meu pai deixou o trabalho para viver comigo em Portugal e teve que se separar da minha mãe por um oceano. Tinha noites que eu ouvia eles conversando no telefone e ele chorava de tanta saudade dela. Por alguns momentos parecia um grande erro. Eu não jogava. A única coisa que eu queria era ir embora, voltar para minha casa. Até que as Olimpíadas de 2008 mudaram a minha vida. Me convocaram para a seleção, mesmo eu não jogando pelo Benfica. Nunca me esquecerei. Esse torneio me deu a oportunidade de jogar com Léo Messi, o extraterrestre, o gênio. Nunca me diverti tanto jogando futebol como naquele campeonato. A única coisa que eu tinha que fazer era correr no vazio. Começava a correr e de repente a bola chegava no meu pé, como se fosse mágica. Os olhos de Léo não são como os meus e os seus olhos. Ele é capaz de olhar além do que nós olhamos, como uma águia. Não sei como é possível, mas é assim que é. Fizemos todo o caminho até a final contra a Nigéria. E esse é provavelmente o dia mais incrível da minha vida. Fazer o gol que deu o ouro para a seleção. Não podem nem imaginar a sensação. Precisam entender que eu tinha 20 anos e sequer jogava no Benfica. Minha família vivia separada. Estava em um momento de desespero antes de ser convocado. Em apenas 2 anos, ganhei a medalha de ouro, comecei a jogar pelo Benfica e me venderam para o Real Madrid. Foi um momento de orgulho, não só para mim, mas também para toda a minha família e todos os meus amigos que me apoiaram durante esses anos. Me falaram que meu pai era melhor jogador do que eu, mas ele estourou o joelho quando era jovem e o seu sonho de ser jogador morreu. E me dizem que o meu vô era ainda melhor que meu pai, mas ele perdeu as pernas no acidente de trem e ali morreu seu sonho também. Meu sonho esteve perto de morrer tantas vezes, mas meu pai seguiu trabalhando, minha mãe seguiu pedalando e eu segui correndo. Não sei se vocês acreditam em destino, mas quando fiz meu primeiro gol pelo Real Madrid, sabe qual era o nome da equipe que jogávamos contra? Hércules. Foi um caminho longo.
Mas sei que agora entendem porque eu chorava na frente de Isabela antes da final da Copa. Não tava nervoso, não tava preocupado com a minha carreira, nem sequer estava preocupado por não começar jogando. Com a mão no coração, a verdade que digo que tudo que eu queria era que conseguíssemos alcançar nosso sonho. Queria ser lembrado como uma lenda na Argentina. E a gente chegou tão perto. É por isso que é tão decepcionante quando vejo a reação da mídia da Argentina com o nosso time. Há momentos em que o pessimismo e as críticas ficam fora de controle. É insano. Somos todos seres humanos. Nas nossas vidas acontecem muitas coisas que as pessoas não sabem. De fato, pouco antes do fim das eliminatórias, eu procurei um psicólogo. Estava passando por um momento muito difícil. E geralmente, posso contar com a minha família nessas horas. Mas dessa vez, a pressão na seleção era tão grande que achei melhor buscar um psicólogo. E aquilo realmente me ajudou. Nos últimos jogos, me senti mais solto em campo. O jogo voltou a ser somente um jogo. Penso que hoje em dia, as pessoas te seguem no Instagram e no YouTube e só querem saber dos resultados e dos números que faz na carreira. Mas não vem o preço disso. Não sabem o que vivemos para chegar até aqui. Me veem com minha filha nos braços e sorrindo com a taça da Champions League e pensam que tudo é perfeito. Mas saibam que um ano antes de tirar essa foto, ela nasceu prematura e passou 2 meses no hospital, conectada a um monte de tubos e cabos. Talvez me vejam chorando com a Copa e pensem que o choro é só por causa de futebol. Mas na realidade, choro porque minha filha está nos meus braços, para viver aquele momento comigo. Vem a final da Copa e tudo que vem é o resultado. 1-0 para a Alemanha. Mas não vem tudo que muitos de nós tivemos que lutar só para chegar naquele momento. Não sabiam sobre as nossas parentes da sala que de brancas ficaram pretas. Não sabiam sobre a minha mãe andando com a Graciela debaixo de chuva no frio pelos seus filhos. Não sabiam do Hércules. Mas agora sabem.